Olá, bom dia! Iniciando a nossa live de quarta-feira, cobrança escolar na prática. Esta live da quarta-feira é uma live para trocar ideia com os meus alunos, conversar com os meus seguidores, tirar dúvidas, orientar vocês e principalmente vermos através da jornada do outro o compromisso, o quanto o compromisso é importante, o estudo, a orientação, como é importante perceber no outro que não é impossível, não é impossível mesmo. É extremamente possível trabalhar, escolher qualquer área do direito que a gente queira, desde que a gente faça um trabalho bom e ofereça aquilo que é diferenciado. É claro que tem áreas do direito que já possuem um amplo mercado aí, até um pouco mais saturado do que o nosso. E eu digo que o nosso mercado hoje ele tem uma capacidade de absorção de profissionais imensa, porque ele é muito jovem, ele é extremamente recente no mercado, precisando de profissionais que despontem nessa área, profissionais que conhecem e conseguem trabalhar dentro das dores e necessidades das instituições. Por isso, nosso mercado vem fazendo tanta diferença, vem fazendo tanta absorção de pessoas que têm propostas diferenciadas. Hoje eu vou conversar com uma das minhas alunas, ela é chamada Anitta, ela é advogada aqui em Goiânia. Eu ainda não conheço a história da Anitta para falar com vocês assim como é que é o dia a dia, a rotina, como que ela chegou aqui, mas eu vou conhecer junto com vocês a história dela hoje. Ela é minha aluna, acho que há quase 2 meses, né, Francine? Há 1 mês e meio, do curso Mapeando a Cobrança Escolar. E ela veio hoje, eu vou aqui convidá-la agora, para ela estar entrando na nossa live. Bom dia para todo mundo. Samuel, César, Anitta, Giovana, bom dia para todos vocês. Bom dia, Anitta, tudo Bom bom? dia, tudo bom? Tudo jóia. Não conheço muito a sua jornada, mas estou aqui te apresentando para os colegas Bom do dia a Cobrança todos. Escolar na Prática, Isso aí. mostrando a sua rotina. Você é aqui minha conterrânea de Goiânia, né, Anitta? Isso, de Goiânia. E eu queria conhecer um pouquinho da sua jornada no direito, como é que foi, como é que você chegou aqui. Você veio da educação antes da área do direito ou não? Você já foi direto para a área do direito? Como que foi sua jornada até aqui? Então, eu Se fui. apresenta aí pra gente. Inicialmente, eu era policial militar. Eu fui Ah, policial militar com 17 anos, eu passei no concurso e fiquei na polícia um tempo, até terminar a faculdade de Direito. Eu terminei em 2012. E aí eu já terminei, pedi exoneração do Estado e abri o escritório. E estava trabalhando no nicho condominial. uhum. Gosto bastante, mas aí eu fiz um mestrado em Direito Civil e aí depois resolvi passar para esse campo da educação, porque eu assisti o primeiro, as suas lives, né, iniciais, antes do curso, e gostei bastante, vi que era bem promissor, e por isso que eu estou migrando dessa área condominial para o direito escolar. E Anitta, quando você passou no concurso, tão jovem, 17 Uhum. anos, passou aí no concurso, que é tão desejado, né, como uma área de estabilidade por todos que entram na área do direito, você não ficou satisfeita, feliz? Como que foi? Eu gostava muito, eu gosto muito da Polícia Militar, muito mesmo. Eu sou apaixonada na carreira militar. Mas eu tive uma filha. Ah, E o campo militar, a gente não tem muito tempo. E eu queria acompanhar a minha filha. Então eu abri mão do serviço público para ter, por mais que o autônomo trabalha muito, mas eu consigo fazer os meus horários, poder acompanhar a minha filha com escola. Até então eu nunca tinha participado de um Dia das Mães porque eu sempre estava escalado em alguma coisa, né, no quartel. Então eu abri mão dessa carreira militar, da estabilidade, parti para o serviço autônomo, que é complicado, mas para poder acompanhar mais a educação da minha filha. e quando você começou, já é difícil, né? Me lembra muito quando eu fui abandonar também a minha carteira na CLT.
nas instituições, eu tinha muitas escolas dando aula, a gente toma uma decisão dilacerante, né? A Uhum. gente sofre muito, principalmente porque é algo que a gente está acostumado com aquela estabilidade, ganhando todos os meses, né? E você já vislumbrou a advocacia como uma segunda alternativa profissional? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com o intuito de ser oficial da polícia, de seguir carreira, até porque Seguir carreira. meu irmão mais velho era militar, né? Meu pai foi militar, então vem de uma família militar. Só que eu apaixonei pelo direito, assim, pela advocacia. Não, eu não, nunca tive pretensão de fazer concurso para juiz, para promotor, nada daquilo que os colegas querem. Eu queria ser literalmente advogada. E aí quando eu saí, foi uma decisão difícil, assim, teve críticas, né? Medo. Com certeza. Então, é complicado quando a gente muda. É Mas eu muito tive muita força, assim, por parte do meu irmão, mesmo ele sendo militar na época, ele falou, não, ganha asas e vai, existe vida, né? Eu lembro que ele falou isso para mim, existe vida fora dos muros do concurso público. E existe mesmo. verdade, Anitta. Concordo plenamente com ele. É muito difícil, às vezes, alçar voo, mesmo porque quando você olha para o lado aí, no concurso, você tinha, inclusive, sua família, que já tinha um histórico, e você Uhum. tinha outro ambiente de segurança. 17 anos é um adolescente. Eu lembro que eu passei no concurso e fui emancipada, né? Porque a época, quando você passava e você eu passei, eu fiz a inscrição e eles não observaram que eu tinha 17 anos. E aí Meu Deus! eu passei em segundo lugar. Aí eu entrei com mandato de segurança, então foi bem, bem difícil. Igual quando passa no vestibular sem terminar o ensino médio. É, desse jeito. Foi na força Foi na mesmo. força. O mais difícil você já tinha feito, que é ser aprovada, com a É. classificação maravilhosa. E aí Aí eu você tive. foi para fazer o curso de Direito junto? Você fez o curso de Isso, Direito junto com a polícia? isso. Eu trabalhava no batalhão escolar, já trabalhava no batalhão Ah, escolar, que junto com o legal. Proerd e tudo, e fazia faculdade junto com a polícia. Ah, e aí você trabalhava o dia todo, estudava à noite. Isso, uhum. O dia todo Que estudava à legal. noite. Estudava à noite. E Anitta, aí você terminou o curso de Direito quando? 2012. 2012. Você já Uhum. tinha algum projeto na advocacia para você começar? Não, Ou não? Era do zero? do zero. Do Do zero. zero? Do zero. Eu não Sem. tenho ninguém na família. Na verdade, assim, eu fui a primeira pessoa na minha família a ter curso superior, inclusive. Que Então, assim, legal, gente. eu venho de uma família muito simples. E, assim, meu irmão passou no concurso, mas ele não era formado ainda também. Então, eu abri o escritório pedi exoneração do Estado e abri com a cara e a coragem. Você abriu sozinha, Anitta? Sozinha. Hoje eu nem tenho Mesmo, sócio até hoje. Trabalho sozinha. mesmo. Que Mesmo. bacana. Você se organizou e começou sozinha. Sozinha. Sem carteiras de clientes, você abriu o escritório e já foi atrás. Como é que você fez para montar sua carteira? Como Então, você eu abri iniciou? ali a doutora vai conhecer mais porque é daqui de Goiânia, né? Então, eu abri um escritório na Avenida Goiás, que é para quem não é de Goiânia, é uma avenida bem Bem movimentada do comercial. centro, né? Da região central. E fiz uma placa. Eu até levei 2 multas da prefeitura por conta da minha placa. E aí eu coloquei a placa, aquelas que ficam na rua assim, e coloquei Sei. a placa e as pessoas entravam. Era muito trabalhista na época, E porque lá é uma região muito comercial, a estratégia isso. foi boa. Mas e aí foi crescendo, e aí eu fui Ah, aumentando a carteira, e aí eu fui passando, fui fazer o mestrado, e aí passei para essa área condominial. Trabalhei muito tempo, até o ano passado. Ainda tem alguns clientes, né? Estou migrando aos poucos isso. pro nicho educacional. E Mas foi você assim. sozinha foi captar o condomínio, porque você via na área já de cobrança uma estabilidade maior, ou foi por afinidade mesmo? Não, porque eu vi uma área maior. Sim, eu Maior, né? vi um jeito de ganhar um dinheiro que entrasse mais rápido.
Mais rápido do que nas outras áreas, né, do Anitta? que nas outras A- áreas. Na trabalhista demora muito? Como é A que é a trabalhista não rotina? demora muito, mas as ações, assim, as ações são, os valores são menores. As que os valores mais altos acaba demorando, assim, eu tenho até hoje ações daquela época que estão no TST. Então são ações que precisam de perícia e aí vai subindo. Então as ações melhores, elas acabam demorando mais. É, e a E gente o acaba tendo. escritório tem custos fixos, né? Que o dinheiro Exato. precisa entrar. Quando você começou, você já assumiu esses custos fixos do Assumir escritório com esses a cara e com a custos. coragem, Com a Anitta. cara, a coragem e uma filha. E a filha? Muito legal. É porque a gente tem que ser. Eu ouvi uma frase num filme esse final de semana que eu fiquei impressionada. Ele falou assim: nós não nos arrependemos de ser corajosos. Uhum. E é verdade, a gente não pode se arrepender de ser corajoso, porque quando olha lá para trás, já fez É, muita muita mudança, coisa. mudou muito o ciclo da nossa vida, e não foi por falta de coragem, foi por muita coragem, né? É, tem que E ter muita aí, coragem. você pegou, estava com essa carteira trabalhista, ela trabalhosa, na Uhum. realidade, né? Estava com seus clientes condominiais, que já te davam um fluxo maior. E aí, onde que eu entrei? Então, eu tava já assim, o campo condominial é muito bom, mas eu tava um pouco desmotivada. Assim, porque o que que acontece? Você faz um bom trabalho, mas o síndico, ele muda constantemente. Então, Exatamente, todo ano tem anualmente. anualmente. E aí você está fazendo um bom trabalho ali, mas entra um síndico e aí todo mundo conhece um colega advogado, é a realidade, né? Aí ele É, às vezes troca, muda, então você perde muito aquilo, você trabalha o ano inteiro, faz um bom trabalho, aí você perde aquele condomínio em função na- da mudança da gestão. E aí eu tava sempre pedindo a Deus alguma coisa diferente, algo que me motivasse mais. E aí eu mexendo no Instagram, eu vi o post patrocinado, né, propaganda. Aí eu Uhum. fui, assisti a semana, gostei bastante e comecei a acompanhar tudo, fazer o curso, acompanhar, e estou adorando. Então eu caí de paraquedas aí no seu celular. Eu acho que não foi muito de paraquedas. Eu até falei com uma das meninas que trabalha com a doutora, que eu vinha pedindo a Deus mesmo algo que me motivasse. E eu Que acho que fizesse foi mais uma diferença. coisa assim, foi mais uma resposta de Deus, assim, até por tudo que está acontecendo. Está acontecendo tudo muito rápido, Muito né? rápido. Assim, eu já, como eu falei para a doutora, eu já prospectei 3 escolas. Já Exato. coloquei o sistema de telefonia daquele da indicação, muito bom, pessoal muito Da The bacana. King. Isso. E agora eu já estou estudando a questão de colocar um sistema, porque já tem muita cobrança. Eu peguei uma escola que me deu O cobrança truque. até de 2014. Então, a gente já vai lançar uma campanha semana que vem, nos moldes que a doutora ensinou, fiz direitinho. E aí a gente Exato. já. E agora eu tô assim, né? Vendo as aulas, as lives, tudo, e ao mesmo tempo com as escolas, porque foi muito rápido, foi mais rápido do que eu Muito rápido. imaginava. Foi muito rápida mesmo, Anitta. Olha, tem um mês e meio que nós estamos trabalhando juntas, né? É. Ah, A, até a, fiz a, aqui, ó, ah, a caneca. ah, eu dou ideia, vocês, ó, para de E a ser gente rápido. pega. E tá Essa can... certinho. Eu visito e levo a caneca de Olha brinde. só, exatamente, porque você deixa uma marca para a pessoa. Ela Uhum. lembra de você. Toda vez que ele for beber água, um café na caneca, ele vai lembrar de você. Está É. certíssima, Anitta. Está aprendendo direitinho. A Fábio está perguntando qual telefonia para você. Oi? Tem uma colega que está nos assistindo, está perguntando qual telefonia que você pôs. Ah, eu coloquei aquela do Davi, né? Do Davi, da The King. Isso, The King. Uhum. A telefonia fez diferença para você em que sentido? Fez muita diferença, doutora. Por quê? Quando nos 15 dias atrás, Ah, eu tinha dentro do meu escritório 2 telefones fixos, 4 aparelhos celular.
Em uma semana, os devedores bloquearam todos os números. Eu sabia. Então, Aham, assim, a gente ficou. E teve um dia que nós estávamos impossibilitados quase de realizar as ligações. Por quê? Porque as pessoas bloqueiam. Né? A gente está exa- falando de dívidas antigas e de pessoas que têm uma resistência. exatamente. Então, ninguém gosta de ser cobrado. Ela vai e bloqueia o telefone. Então, foi aí que eu falei: não, não tem como. E aí, a telefonia fez o ápice da diferença, porque hoje a gente não tem esse problema. Como eles disponibilizam vários números, as Uhum. pessoas não conseguem nos bloquear. Cada Então, ligação é gerado um ID novo. um ID novo, exatamente. Então, fez muita, Exatamente. muita diferença. Tá descobrindo o fio da meada mesmo, você. Uhum. E Anitta, me conta como que foi a prospecção, quais fases que você passou para chegar até essa captação. Foi curta, mas você deve ter passado Isso. por um planejamento. Como é que você fez isso? A primeira coisa que o planejamento eu fiz exatamente igual a doutora ensinou nas lives e tudo, e no curso. Eu mapeei a região, eu comecei por escolas menores, Uhum, no sentido que, assim, como que eu vou numa escola grande, com, né, com muito é, aluno, eu sem um portfólio, assim, sem clientes para apresentar. Então, eu mapeei as escolas por região, como a doutora explicou, e ali eu passei, busquei, depois que eu mapeei, eu coloquei os telefones, e aí eu busquei descobrir quem eram os gestores, uhum, o nome dos gestores. Então eu claro, ligava na escola e falava: ó, gostaria de falar com fulano, já o nome. Porque eu lógico. percebi que se você ligar e falar assim: ah, eu sou do escritório, eles já falam: não, eu tenho cobrança já. Agora, quando você fala o nome do diretor, o nome do gestor, já te dá uma intimidade. Uma Eles imaginam que intimidade. você conhece. E aí transfere a ligação. Então, eu fui muitas, assim, eu consegui prospectar essas 3 escolas, mas assim, eu fui muitas, muitas. Lógico. E assim, a gente não leva um não. Assim, uma coisa que eu vi diferente também. Os Hum, gestores são muito educados, eles não te maltratam, eles não falam que não querem o seu trabalho, eles falam: depois eu entro em contato. E não entra, né? eles Alguns são não entraram elegantes, agora ainda, né? Mas não te dá aquela sensação de tristeza que a gente tem, de às vezes, de levar um frustração. não, de frustração. Não, a gente não tem. Então, de cara eu já gostei. E aí as fases que eu segui foram essas, orientadas pela doutora, que foi mapear a região que eu queria, Uhum, separar os telefones, fazer a lembrancinha que eu até mostrei para a doutora, que foi uhum. orientação: ó, deixa uma marca sua, fazer o portfólio, coloquei na pasta e fui. E assim, pretendo fazer mais lembrancinhas depois também. Exatamente. Depois, quando você for crescendo, você vai mudando, Uhum, vai melhorando ela. Mas o caminho é esse, tá? O time tá ganhando, você não precisa estar mexendo nele. é. A intenção não é ter o melhor, a melhor lembrancinha. É óbvio que a gente vai qualificando isso. A intenção é deixar a melhor prospecção do seu trabalho. Uhum. E isso você está conseguindo fazer. Quer dizer, você mapeou as instituições, já levou algo que lembra a doutora Anitta. Você, quando chega lá para falar com o gestor, você já levou um portfólio, um planejamento de trabalho, ou você já ia assim? Não, eu levei o portfólio. Você Nos levou o moldes que a portfólio. doutora ensinou. Né, fiz bem, meu portfólio são só 2 folhas, né? Uhum. E ele tem a minha apresentação, depois o meu trabalho e os valores, só. E os... Bem, bem resumido mesmo. E aí eu chego com esse portfólio, explico a diferença. A gente sempre escuta: não, mas a gente já tem um advogado aqui. Isso. É a primeira frase que a gente escuta. É a primeira objeção. E aí a primeira coisa que eu pergunto é: o colega, ele está 100% à disposição da escola? Porque o nosso escritório está à disposição da escola, em tempo integral. Então, eu já quebro essa objeção com isso, mostrando Lógico. que nós estamos à disposição, que nós não temos, porque hoje eu tenho alguns clientes
que eu não posso abandoná-los, assim, clientes Claro. antigos, mas o meu foco hoje é o direito educacional, são as 3 escolas que eu captei. Fez essa mudança, essa guinada já. Então, assim, sempre já fiz a régua de cobrança, entreguei, achei muito importante a régua. Que bom. Fiz igual foi falado no curso, né? Os prazos direitinho. Fiz uma régua mesmo, um Uhum. documentozinho, entreguei para eles colocarem nas secretarias. Achei bem importante a régua, porque ela garante contratos, né? Porque Qualidade. qualidade. E também a régua, ela traz contratos para o escritório. Exatamente. O Faz com contrato que o de gestor não. qualidade só vai vir para você com É, essa boa régua. com Senão essa vai vir régua. contrato igual de 2014, que você fica aí olhando, verificando, perdendo tempo maior com ele. Depois se torna tão automático, porque a secretaria está conectada com o seu escritório. Isso. Exato. Foi isso que eu pensei. Estava conversando com um colega e falei isso, que a régua, ela é boa para o nosso cliente, né? Porque tem a parte preventiva antes do Hum, boleto, tem a questão dos 30 primeiros dias eles estarem já cobrando desde o segundo dia. Eu coloquei lá do segundo dia, o primeiro dia que ele perceber que não foi pago, que às vezes o boleto demora 2 dias para compensar, ele já Uhum. mandar uma mensagem. Mas eu garanto com a régua que a cada 30 dias o meu escritório vai ter contratos novos, vai chegar contratos para a gente. E como, Exato. né, então a gente tem que ter eu vou estar sempre sendo lembrada lá, né, na unidade escolar. Exato, Anitta. E deixa eu te falar, quando então você agora está estudando conosco e trabalhando já na área de direito educacional, você é uma mulher muito corajosa. Você já resolveu do nada, claro que com muita responsabilidade, eu entendi isso, a responsabilidade profissional sobre alguns clientes você mantém, mas aí você já deu a guinada de 360 graus de novo para o direito educacional. Você viu Já. essa estabilidade que ele vai te oferecer maior do que nos condomínios? Vi, é como eu falei, o condomínio, a cada ano troca o gestor. Então eu tenho uma estabilidade hoje que daqui a um ano eu não sei se eu vou ter. E independe de um bom trabalho do advogado ou não. O ruim é isso. Não depende de mim. Eu posso fazer um excelente trabalho, muda o síndico, ele tem um amigo que é advogado, um advogado de confiança dele, porque a relação de advogado é uma relação de confiança, então ele não me conhece, e aí ele troca. E aí eu acredito que na escola, nesse nicho escolar, se eu realizar o trabalho como a gente propõe naquele portfólio, dificilmente eu vou ser substituída. Dificilmente, verdade. Então, eu E acho que, você assim, já percebeu isso com o gestor hoje? já Que percebi. ele tem intenção de mudar, que a intenção dele, na realidade, é a calmaria, é o profissional que fica à disposição dele. Você percebeu isso? Exatamente. Assim, eu percebi quando eu fui para as visitas que a maior dificuldade deles o colega busca o contrato, eles entregam aqueles contratos e depois some. Depois Verdade. some. Eu falo muito isso para vocês. Não, Às vezes não tudo que é. acredita. Mas tudo que é doutor, olha, uma das escolas que eu estou trabalhando hoje, nem contrato, doutora, tem. O ano passado, os Mesmo. alunos não têm contrato educacional, de prestação de serviço educacional, não tem. Então, assim, eu Mesmo. estou realizando a cobrança maçante no extrajudicial, mas eu não vou conseguir fazer o judicial, porque também as monitórias, o gestor não tem tempo de. A primeira coisa que eles falam para a gente é: eu não quero ir em audiência, porque eu não tenho tempo, né? E a monitória vai ter juizado, não é vara civil, não é juizado, então já tem custos. Então, eu tenho uma escola hoje que o ano passado todo trabalhou sem contrato. E a primeira Ô, coisa que eu fiz com Anitta, eles foi elaborar o contrato de prestação. A gente marcou uma reunião e os pais, 70% dos pais foram. E a gente conseguiu pelo menos fazer um contrato esse ano retroativo. que bom! Você já fez um trabalho que buscou resultado lá para trás. É 70% já é um número imenso. desse ano, aham.
Então, assim, o ano que. Claro que a gente imagina que esses 30 já são as futuras inadimplências, que é aquilo que a doutora sempre falou: se não assinar na hora da matrícula, depois não assina. O inadimplente não volta fácil. Não volta. Então, assim, a gente vê que todos aqueles problemas que a doutora fala no curso, contrato bagunçado, contrato começa com. No caput dele tem 2019, no meio do contrato tem 2018. Todos esses problemas são reais. São reais. São muito. E você já orientou o gestor o quanto o déficit de documental dele é ruim? O quanto ele precisa. E aí, quando você faz isso, você já alerta: olha, você tinha profissionais aqui que tudo deixou se passar aqui por um problema gigantesco documental, por falta de uma assessoria específica, de uma assessoria voltada para a instituição. Eu acho que falta mesmo. Eu falei isso em todas as unidades que eu fui. Porque, assim, nós temos muitos colegas advogados. Muitos. Toda esquina tem um escritório, colegas bons profissionais. Só que eles são os colegas que eu até falo que eu já fui, assim, clínico geral. Né? Tudo a gente pega e vai atrás. Só que aí ele vai executar aqueles contratos. E só a execução não traz resultado. Não traz. Não, nesse caso dessa escola aí, executar como? E ainda tem esse problema. Porque, igual, uma da escola não tinha nem. Não tem, né? O dos anos anteriores não tem contrato. Era uma ficha de matrícula apenas. E algumas outras escolas têm contrato, mas assim, não tem assinatura do pai. Então, assim, vários problemas documentais. Então, hoje eu estou trabalhando nessas escolas nos moldes que a doutora explicou, no método REC. A gente vai apagar o fogo, o incêndio desses contratos antigos e vamos preparar os novos títulos para o próximo ano. Exato. Né? Então, o que eu ouço de você, e para todos que estão aí nos acompanhando, primeiro, a gente às vezes está seguindo a carreira em outra área, inclusive que mostra mais segura, mas a gente tem coragem de mudar, é importante. Quando a gente vê que algo não, mesmo que é presente como melhor pacote de presente, talvez não seja o ideal. É verdade. Precisa nos acolher naquele momento, né? Segunda coisa, você mesmo já na segunda opção, na segunda guinada, que foi bem, que deu para você aquilo que você queria, que era estar acompanhando a sua filha, isso é importantíssimo. São momentos que não voltam mais. Quando nós precisamos acompanhar. Nós, mães, nós temos um desafio muito maior, muito maior. Não que os pais não tenham, né? Alguns pais vivem isso, mas nós, mães, vivemos o desafio da prole, né? De acompanhar a prole de forma muito maior. Hoje, na pandemia, inclusive, a gente continua com esse desafio. E não é por isso que a gente não pode tentar ser feliz profissionalmente, trabalhar numa área que dê reconhecimento profissional, que dê estabilidade. O filho não nos atrapalha nisso. É uma obrigação a mais que nós temos, né? Nós, mulheres, cuidamos da casa, dos filhos, do nosso escritório, e ainda podemos fazer grandes opções para profissionalmente nos destacar no mercado. Hoje aqui em Goiânia, você visitando escolas, você vê que ainda o quanto profissionais faltam aqui em Goiânia. E eu não dou conta de atender as escolas de Goiânia. Não dou conta. Então, quando eu conheci, que eu vi que era de Goiânia, que a doutora era de Goiânia, eu até assustei. Que eu pensei, meu Deus, né? Ela é de Goiânia. Mas assim, mas eu tive um apoio grande por parte da sua equipe também. Com né? certeza. Eu vi que a doutora não trata os alunos ou os colegas como, mesmo eu que sou de Goiânia, como concorrente, não. É um parceiro, né? Não enxergo ninguém como concorrente, são parceiros. Assim, exatamente. Então, todo o apoio, eu achei isso muito bonito e me motivou muito também a fazer o curso. Porque nós, na realidade, nós temos que nos unir para as instituições como essas aí, que não tem contrato, serem abraçadas, porque senão as instituições não vão suportar a crise da pandemia agora. A sua escola, você pode até falar para nós um pouquinho, ela narrou para você o antes e o depois da pandemia? Essas três escolas? Os gestores, os 3 gestores reclamaram bastante e nós hoje aqui no escritório estamos vendo isso.
de perto. Porque a gente liga para realizar, né, a cobrança e o pai reclama. Ele fala que ele não deu autorização para ter aula online, então ele não quer pagar por isso. Apesar que o filho teve, tem as notas, tem tudo. Então, assim, a inadimplência a gente fez uma avaliação, né, de 2019 bem menor que a do ano passado. Foi bem Até menor, por Anitta? a de 2019 menor que a do ano passado, em função da pandemia. O ano passado foi bem Uhum, maior a inadimplência, bem bem maior. maior. Ela A quase que é insa... o dobro. Quase que o dobro. A insatisfação dos pais pelo fato de dar aula online. Então, assim, eu não gostei desse sistema online, eu não autorizei, eu não vou pagar por isso, eu quero um desconto maior. Então, as escolas estão realmente no limite. No limite. No E limite. você percebe que, inclusive, eles estão no momento de uso de capital próprio De para capital poder próprio. manter, não é verdade? Uma das gestoras, ela me disse isso. Ela falou: olha, eu estou entregando para você. Ela me entregou, doutora, R$ 300 mil de inadimplência de 1 ano e meio. Hum, um ano e Então, assim, meio. 1 ano e meio. É Então, muita. assim, metade de 2019 e 2020. O ano passado ela teve uma inadimplência enorme. Então, ela está usando até do capital do esposo para poder pagar professores, FGTS, que o ano passado, mesmo prorrogando, ela pagou. Então, assim, porque os Uhum. pais, o ano passado a inadimplência foi muito alta nas escolas. Gigantesca, foi gigantesca. Gigantesca. Por isso que muitas escolas fecharam as portas no ano passado. E essa aí talvez não conseguisse existir por muito tempo se não tivesse um profissional orientando. Porque sem É, contrato, sem uma cobrança efetiva, sem um trabalho profissionalizado, sem essas orientações preventivas, como que ela sobreviveria? Não conseguem por muito tempo. Por quê? Porque o pai, a pandemia já passou, já está superado esse argumento de pandemia, que eu não uhum, concordo com online, também já está superado, porque o pai sabe que isso não é uma ação da escola, é uma ação que vem de uma orientação do Ministério da Saúde, então não tem como combater essa forma. é Algumas verdade. escolas têm a aula híbrida, ou algumas fases não têm a aula híbrida, outras são só presenciais. Eu tenho escolas mesmo da educação infantil que voltam com 30%, fazem revezamento. Então, já está muito claro isso em todas as fases, desde a educação Uhum, infantil até o ensino superior. Todo mundo, inclusive, já acostumou. Então, Anitta, essa argumentação do pai, na realidade, é porque você entrou agora no processo. Todo mundo está acomodado com o não pagamento. Você entrou agora, eles estão usando as desculpas que mais convém, mas é um é. oportunismo do devedor, porque ele está acostumado a ficar devendo essa instituição e não tem nem contrato. Uhum, Você entendeu? Então você agora vai fazer um trabalho de mudança de cultura. Não é fácil, não é fácil. Porque a cultura você não vai mudar ela de um dia para a noite. Você vai demorar aí 1 ano com essa escola para os pais entenderem que o processo se profissionalizou. É cultural. Não abandone esse passo a passo que a gente vem ensinando para vocês. Porque ele é que muda a consciência tanto do gestor quanto do pai. Mas o gestor, no seu caso, eu estou percebendo, ele já está muito sofrido, né, Anitta? é sofrido. Uhum. Eles já estão muito desgastados com a inadimplência alta dessas instituições. Lá são quantos alunos? Olha, uma das instituições são 2 unidades, então ela tem 800 e quase 900 alunos. Muito aluno, muito Muito aluno. aluno que é dessa instituição do valor mais alto que eu passei, de 300 mil Uhum, de uhum. inadimplência. As outras duas são menores, são instituições com 400 alunos em média. 400. E você já teve resultado desse início de processo de cobrança? Então, já fizemos alguns acordos, até a gente está usando aquele sistema de assinatura digital, Uhum, porque é complicado pedir que o cliente venha ao escritório.
Em época. Eles quase não vêm, né? Já. Aí agora, como o doutor explicou muito bem, eles ainda usam a pandemia para não vir. Então a gente está usando a assinatura digital. Isso. E E como aí, é que você está fazendo para orientar o devedor, fazer a negociação? Como é que foi os primeiros acordos? Você sentiu que são os pais que nunca foram cobrados? Me conta como é que é a sua rotina aí com essa primeira cobrança. então, a primeira coisa que eu fiz, eu anotei, a doutora fez uma live sobre a rotina do escritório. Então, eu copiei tudo, Sim. montei a rotina do escritório nosso e coloquei no mural. Naqueles pontos. Quando chega o contrato, o que faz primeiro, tudo. Montei os pontos de Uhum. acordo com a live. Depois, em outra live que a doutora fez também, ela ensinou sobre a ligação. Como que ligar para, né? No O YouTube devedor. da doutora também tem vários vídeos, e aí eu saí pegando. E aí eu montei para. Eu tenho uma menina, uma moça que trabalha comigo, Uhum. só uma. E aí eu Uhum. montei para ela, eu coloquei ela para assistir o vídeo também, assistir a aula também. E aí É eu porque ela coloquei. tem que falar a mesma linguagem que sua. Exatamente. E aí eu montei o passo a passo, desde o alô, sou fulano, representa a escola, departamento de jurídico, tudo bonitinho, nos moldes que a doutora falou. Então a gente liga e se apresenta, pede confirmação. Hoje o sistema grava para nós, isso a gente viu que é importante. Importante. Os pais não, de cara, eles assustam, né? Muitos falam, não, não vou pagar, e desliga o telefone. Mas, como a doutora ensina lá, tem que continuar ligando. Então, a gente está nesse processo de estar ligando. Tem objeção? Muita. Muita. São pais que não estavam acostumados a ser cobrados e estavam acostumados a pagar sem juros. O desconto de pontualidade, eles querem pagar com desconto de pontualidade, sem juros, nem multas, nem honorário, nem nada. Super mal. Ligam na escola para poder falar, não, eu vou pagar aí, eu não matriculei nesse escritório, eu matriculei foi na escola. Então, assim, todas aquelas objeções que a doutora fala no curso, fala na live, a gente encontra, assim. E aí, Verdade. assim, é seguir o passo a passo. Aquele passo a passo que a doutora tem um vídeo no YouTube muito bom sobre isso, para quem estiver assistindo, que a doutora fala direitinho, passo a passo da ligação. Como que a gente dá firmeza que o operador tem que ter, dos cálculos estarem na mão, assim, tudo prontinho. Então, aí a gente, sempre que ela liga, a gente está usando a planilha do Excel ainda, Uhum. mas quando ela liga, o cálculo já está pronto para dar aquela segurança para o pai. Até porque hoje em dia tem muita quadrilha que liga, então se você não mostrar que você realmente é da unidade escolar, você não vai ter crédito com o pai, né? Com certeza, você está certinha. Os Mas itens é o de passo a call. passo que está disponível lá, é só o pessoal pegar. Tem que estudar, né, Anitta? Tem Tem, outro jeito sem estudar? Não tem, não né? Tem tem. que estudar. E se não fosse esse passo a passo, você acha que com essa rotina que você já tem com a escola, seria possível? Não. Quando eu abri o escritório, doutora, aquela fase inicial que eu falei, eu peguei uma escola. Um amigo me indicou na época e eu peguei essa escola para trabalhar. Eu tive algum êxito nelas, mas assim, eu executei os contratos no juizado na época, então era assim, era um monte de audiência, uma atrás da outra, para fazer aqueles contratinhos. Não tinha o segredo dos honorários em dobro, que hoje tenho, não tinha Uhum. isso à época. Então, assim, eu vi que eu fiz o trabalho tudo errado. Tudo errado. Se eu tivesse feito da forma do método que a senhora ensina, do método REC, hoje eu acho que eu estaria melhor nesse campo educacional. Porque eu tive uma escola, eu tive essa oportunidade e eu vivi na prática o erro. Porque eu não tinha uma equipe de cobrança, de ligação. Então, Uhum. assim, eu parti só para o judicial. Como advogada, eu peguei aquele tanto de contrato e fui para o juizado. Então, assim, eu cheguei a receber alguma coisa? Cheguei. Mas eu não recebi nem 40% do que me foi passado. Então, eu não dei o resultado esperado e acabei saindo da escola, inclusive. Claro. Isso em 2019.
14, 15 por aí. E o preventivo você também não realizava dentro da Não, eu instituição? não tinha esse conhecimento do curso, né, que eu tenho hoje. Uhum. Eu não tinha. Você acaba agindo às cegas, né, com a É, a gente instituição. age como advogado, o que a Uhum. gente aprende, né? Na O faculdade, né? advogado da faculdade mesmo, é aquele É que o pega arroz um com feijão. contrato, isso, que pega o título e vai executar. Não, esse aqui é ação de cobrança, não, esse aqui é monitório. Aquela coisa bem crua do direito mesmo. Uhum. Diferente de hoje, do curso que me mostrou outra visão. Até os E honorários em Anísia, dobro. você viu, né? Porque os honorários em dobro faz muita diferença para a gente, não faz, Anísia? Faz muita diferença. A oportunidade de receber o pactuado com a instituição, do devedor, ele soma para manter o seu escritório, você tirar seus honorários, trazer muito maior estabilidade. Você já percebe isso? Já percebi, assim, faço acordo, aí eu tô lançando, né, na Na- planilhinha lá, de acordo, então, assim, muito diferente. Porque você receber dois honorários é bem melhor. É bem melhor. E eu, como eu já trabalhava na área de condomínio, eu tenho até alguns condomínios ainda que a gente faz cobrança que eu não deixei, como eu falei, né? A gente está migrando aos Uhum. poucos. E lá não tem isso. Lá é só um honorário, né? E Com ainda tem certeza. aquela questão, assim, que você tem que estar sempre bem mais aberto a tirar um pouco dos seus honorários, porque o síndico é eleito, né? Então, assim, ele precisa ser bonzinho, né? É, Então, ele liga e pede. Agora, por exemplo, da forma como a senhora ensinou, já tive pais agora, em 20 dias que a gente está, né, com colégios, pais que foram lá pagar e não conseguiram em função de estar andando judicial com extrajudicial. claro, é isso mesmo. E Que eu não tinha Anissa, no passado esse conhecimento do curso, né? eu fico muito feliz quando eu vejo vocês orientadas nesse sentido e já com esse olhar, entendendo o processo, porque o nosso trabalho é grande. Trabalhar Uhum. desde a instituição até o seu escritório é um grande trabalho. Ficar à disposição do gestor é grande. Então, é mais do que justo uma boa remuneração por isso. E o gestor não sente tanto. Por quê? Porque parte não vem dele. É. Eles estranham. Eu, assim, quando o gestor foi assinar uma foi assinar o contrato, ela questionou. Aham. Só que, assim, uma estratégia que eu usei também aqui, eu não estou cobrando aquele valor que a doutora fala para a gente cobrar, aquele mensal. Uhum. Eu Por também, às quê? vezes, abro mão dele. Porque eu pensei, todas as unidades que eu fui já tinha dois não tinha, mas um já tinha uma colega que já tinha feito um trabalho, que Uhum. paga por resultado. Por resultado. Eu acho que primeiro eu tenho que conseguir aquilo que a doutora sempre fala: know-how na área, um nome nessa área do direito, nesse nicho, para Exato. depois eu poder cobrar. Exato. E aí, assim, eu não cobrei esse valor. Mas eu para poder oferecer o trabalho, eu pedi o quê? Periodicidade nos contratos. Você faz trocas. Agora vamos fazer uma Exatamente. conta. É o que eu falo para todos os meus alunos. Essa mensalidade de manutenção da carteira, isso aí é uma coisa. Você não tem que ter o olho grande nisso. Você É, tem que ter o olho na cobrança. Por quê? A mensalidade lá da escola é quanto? De uma das escolas. eu tenho escolas que tem, a mais barata é 350 e a mais cara 630. Vamos fazer uma média assim, então, R$ 500 para ficar aí no meio termo. R$ 500, Uhum. você fez uma cobrança de uma mensalidade. O pai está devendo 2 meses, R$ 1.000. Você atualiza isso, dá em torno aí de R$ 1.100. R$ 1.100, joga 20% disso, é R$ 240. Mais o que você ganhou o honorário do devedor, já deu quase R$ 500 De de um pai. honorários. Aí você vai cobrar R$ 500 de mensalidade dessa escola? Qual que é o sentido disso? Um devedor, você ganha E esse aí, às honorário. vezes, você, assim, como esse nicho é novo para mim, acaba que eles não me conhecem nesse campo, então pode falar, não vou ter mais custo, não. Porque como eu estou pegando Exato. escolas é, em uma situação
crítica financeiramente, porque, assim, escolas com... Doutora, eu peguei uma escola que eu recebi, eu não vou divulgar aqui, né, por questões éticas, Lógico. mas eu recebi uma mensagem, olha, pode vir buscar os contratos, porque nós estamos com 50% de inadimplência. Então, assim, É que essa escola me passou um único. Quando eu fiz a visita, eles me passaram um único contrato bem antigo para testar. Eu acho que foi um teste, né? tá, com certeza. E aí eu já parti para o judicial, protocolei a ação, e aí já começamos a ligação, e a responsável entrou em contato com a escola reclamando. Mas aí eles viram, então foi quando eles mandaram essa mensagem. É cinquenta quando por eles cento é um viram que você número estava alto trabalhando. Nossa, é trabalhando. metade da escola. A Metade. legislação, todos os estudos que nós fazemos sobre instituições, a instituição suporta até 5% de inadimplência para ela viver bem, pagar todos os tributos, todas as contas em Uhum. dia, folha de pagamento. Uma inadimplência de 50%, com certeza a instituição começa a vender seu próprio patrimônio para manter. Para Então não é manter. viável, não é viável E aí para a eu não escola. cobrei essa mensalidade em função que essas três instituições, elas estão em dificuldades. Claro. E E aí eu essa, estou partindo para aquilo que a doutora falou. Algo importante. Por exemplo, uma dessas eu já vou entrar com uma ação de indenização para a gestora, coisa particular dela. tá vendo? Exato. Então, assim, eu não cobrei essa mensalidade, entendi o cliente, a dificuldade dele, vi uma oportunidade do mercado de me mostrar ali. E também estou focando também em pegar as outras coisas, né? Pessoal, porque aí vai somando mesmo. Um ciclo, é um ciclo. É, É um mercado à parte, à parte. Ele gera todo tipo de ações. Eu tenho no meu escritório até o acompanhamento de aluguéis de imóveis que é de propriedade do gestor, porque eu abraço a vida do gestor e da escola, porque eu não quero que ele arrume outro advogado. é Então, o verdade. que eu tiver que cuidar dele, a gente cuida. E o curso, assim, as aulas, o material que tem, foi muita diferença para mim. Porque, assim, até meu marido, eu comentei com meu esposo. Assim, às vezes, a gente que é advogado, acha que sabe tudo, né? Desde o aluno. Primeira coisa que a gente compra quando entra na faculdade é um terno, né? Então, assim, É, a gente geralmente. E não é assim. A dica é. Às vezes parece boba. Você assiste uma live dessa e a doutora está falando alguma coisa, mas na prática ela tem uma importância gigantesca. E, assim, eu vou até mandar um beijo pro meu marido que está acompanhando a live. que te apoiou aí. Tá, Então, me apoiou bastante no curso. E então, assim, às vezes os colegas pensam, eu não vou fazer o curso porque eu já sou advogada há tantos anos, mas é uma diferença incrível. Os vídeos do YouTube ensinam bastante, dicas essa dica aí, não, essa dica é boba. Não é boba. Na prática, faz muita diferença, muita mesmo. é O aquilo que eu passo a digo, né? passo do escritório, aquela rotina, porque quando o contrato chega, você fica perdida. A Perdido. rotina que a doutora falou, olha, escaneia. A gente aqui, o passo a passo está pregado certinho e tem funcionado. Que bom. E eu ouço de muitos alunos falando assim, doutora, eu vou fazer uma pós-graduação em direito educacional antes de fazer esse trabalho com as escolas. Você acha que faz diferença fazer uma pós na área de direito educacional? Não, não faz. Não faz, né? É, eu, como eu falei, eu fiz o mestrado e eu não tive resultado. Assim, nesse nicho. Claro que conhecimento sempre é bem-vindo. Quanto mais você estuda, você fala melhor, você faz uma petição melhor, você vai ter mais argumentos, porque você tem um conhecimento maior, um vocabulário melhor. Claro, Para isso, agrega. para a prática e para entrar capital, né? O que é o que a gente quer estabilidade financeira, é o que todos nós buscamos. Prazer no trabalho, felicidade no trabalho, mais a estabilidade financeira. A gente precisa disso. Não faz diferença o mestrado que eu fiz. Não, nesse nicho,
não fez diferença. Eu As falo, aulas que eu tenho, o ensino da prática de como as coisas funcionarem no escritório, isso sim está fazendo uma diferença gigantesca para mim. que bom, Anitta. Estou muito feliz de estar conversando com você hoje. Agora, faltando esses minutos, eu te pergunto o seguinte: você tem alguma pergunta aí na sua rotina, ou da sua atividade profissional? Qualquer pergunta que você queira que eu responda para você agora, uma mentoria só para a Anitta. Ah, então, que chique. É, a questão, como eu falei, eu não tive muita objeção com os gestores. Assim, eu fiz várias visitas, mas por eles serem bem educados, eu acho que o não é momentâneo. Uhum. Mas a gente tá com muita dificuldade na questão do devedor mesmo. Assim, da ligação, de fechar aquele contrato, aquele acordo. Porque o devedor fala pra gente, não, não vou pagar. Ah, pode deixar meu nome sujo. Então, assim, eu queria uma orientação no sentido da ligação. Como que a gente faz para forçar mesmo o devedor a fazer esse acordo? Então tá. O que que você vai fazer? A primeira coisa é tirar um dia e fazer um treinamento com a sua parceira. Esse Uhum, treinamento aí tem que vir desde o primeiro atendimento até o momento em que você, Anitta, também faz esse trabalho. Vou te falar como eu fazia quando eu tinha uma pessoa só trabalhando. Você é a grade maior, você é a pessoa que vai passar assim, uma impressão até de posicionamento mais firme. Então você vai deixar ela fazer o primeiro contato com todo mundo, até para confirmar o débito. Passou uhum, essa primeira fase de confirmação, já sairão alguns acordos, porque quem deixou de pagar, às vezes, só por esquecimento, ou porque empurra com a barriga, vai sair os acordos, que é aquilo que eu chamo de acordos mensageiros. A gente uhum, traz a mensagem da dívida e ele vai fazer o acordo com você. Mas a segunda etapa vai ser mais difícil. Você precisa ter um critério de horários certinho. O senhor não vai efetuar o pagamento? Olha, as ligações vão continuar, eu vou ligar para o senhor amanhã, 8 horas da manhã. Amanhã, 8 horas da manhã, seu uhum. agendamento precisa funcionar. Ele não Certo. pode furar, porque furar já existia na escola. Ele tem que entender que com você vai ser profissional. Uhum, Segunda coisa, você não pode parar com as ações aqui paralelas. Por quê? Porque você vai dando para o devedor opções de sanções maiores. Seu nome foi negativado, eu estou entrando com ação, eu vou entrar com o genitor, mas antes, quando ela fizer aí umas 3 ligações, a quarta ligação é sua. hum, Olha, minha secretária falou com o senhor, eu já entendi, porque vocês sabem o histórico, eu já entendi uhum, todo o posicionamento, só que eu sou a proprietária do escritório, sou advogada, e eu queria dizer para o senhor que eu já sou acostumada a fazer esse trabalho e eu vou fazer a constrição patrimonial. Ah, eu não tenho nada, eu sei, mas na lei que atua junto às escolas, eu posso chamar inclusive a sua esposa, a sua ex-mulher, o genitor que estiver aqui, eu vou estar chamando. E isso vai trazer vários transtornos que não é a intenção nossa. Então, eu estou uhum, ligando para o senhor como advogada, porque eu estou com o seu processo aqui na minha mão. E hoje ele vai virar uma ação. hum, Você vai fazer essa quarta parte é sua. Você deixa ela tentar 3. Na uhum, quarta é sua. Mas quando você falar, vai sair muitos acordos. Mas aí o que não sair, você já vai jogar para ação. Porque aí na próxima ação você já vai mandar o print do processo. hum, Você falou para mim aí com relação à ação monitória. Eu vou te dar uma orientação, porque eu guardei o que você disse para mim. Os alunos que não estiverem com o contrato assinado, esses 30%, você vai pegar o histórico escolar e a frequência e vai entrar com ação de cobrança. ah, sim. E aí você vai manter essa ação lá no juizado. Você não vai tirar ela para a vara civil. Entendeu? Você pode até Uhum, pedir uma porcentagem maior para a escola. Olha,
eu estou aqui com um trabalho que o senhor está me dizendo que não tem contrato, essa dívida do senhor aqui é perdida. E é perdida mesmo. Só não vai ser perdida porque você agora é um especialista em escola. Então, o senhor aqui, nós temos com 30% de pessoas que o senhor rasgou dinheiro. Porque a monitória é caríssima na vara civil e mais de 4, 5 anos. Nós vamos ficar tentando lá. O senhor vai ter que custear as citações, intimações, editais. Aqui não, eu vou criar uma estratégia para resolver, desde que o senhor me entregue a frequência e o histórico deste aluno. Se não tiver frequência, o histórico serve. A nota, a ficha pedagógica, que prove que o aluno usufruiu da parte pedagógica. E você vai entrar com ação de cobrança. Dá tudo certo. Ótima dica. Do mesmo jeito e você vai marcar audiência do mesmo jeito, só que o título agora é judicial e não extrajudicial. E é rápida, barata, custo zero. Você vai resolver a vida da escola. E esse pai que você só está cobrando, que está sabendo que ele nem assinou o contrato, ele vai levar um susto. Quando ele foi intimado. Quando ele foi intimado. E ele vai pagar. Entendeu? Entendi. É isso aí que você vai fazer. E ainda pode cobrar um valor melhor, porque a escola tinha acabado de perder 30% desse valor aí de R$ 500 de cada débito. E você verdade. Conseguiu, com o investimento, com o estudo e com o nosso acompanhamento, hoje se tornando um especialista, você tem uma solução para eles. Você não vai entregar a solução para eles de cara. Você vai mostrar o quão difícil é fazer esse trabalho. Por isso, uma comissão diferente. Entendeu? Entendi. Eu agradeço muito, espero que eu tenha te ajudado. Nós estamos montando outros trabalhos aí com relação a treinamento de equipe, que eu vou passar de forma exclusiva para vocês aí, nos nossos alunos. Agora, na nossa mentoria, na última mentoria que nós temos, nós vamos falar um pouco sobre isso e vai fazer bastante diferença. Inclusive, aí agora você tem essa orientação que você vai passar a ter muito mais resultados com esses pais que consideram que estão protegidos pela falta de contrato. É verdade. E agradeço muito, gostei muito da sua história. O que você precisar, nós estamos à disposição, tá bom? Obrigada aí pelo seu depoimento, foi excelente. E o que você precisar, você é minha parceira aqui em Goiânia para a gente crescer junto. Eu que agradeço todo o apoio da doutora, da sua equipe, a gentileza, material, tudo. Assim, tem feito uma diferença muito grande na minha vida profissional e aí acaba fazendo na pessoal também, né? Com certeza. E agradecer meu marido de novo, porque ele tem me apoiado nessa mudança. E a minha filha, que também me apoia muito, porque assim, é muito trabalho no campo educacional. Quando chega aquele tanto de contrato, até eu vi que uma colega perguntou qual software que eu estou usando. Eu estou usando o Excel mesmo, planilha do Excel, e aí eu faço as atualizações no site, Dr. Calc, e lanço no Excel. Está sendo um trabalho muito complicado, difícil, por isso que eu quero ver se eu vejo um software de cobrança, porque agora a gente já está com uma quantidade grande. Eu só tenho a agradecer a Deus. Depois eu te oriento de software para você ir devagarzinho e conseguir uma coisa com custo melhor. Até você ter pelo menos a mensalidade da instituição para garantir esse custozinho que você já está tendo com a The King. Então depois você me chama lá no pessoal que eu te oriento. Certo. E eu quero agradecer a Deus. Em primeiro lugar, a Deus por ter colocado a doutora no meu caminho, porque como eu falei no começo, eu acredito sim que foi uma resposta de Deus na minha vida. E o apoio da minha família, do meu marido, da minha filha. Amém. Obrigada. Eu que te agradeço por estar aqui conosco. E até a próxima, que essa é só a primeira aula de muitas que nós vamos ter ainda aqui, muitas lives que nós vamos fazer juntas. Tá bom? Até a próxima. Até mais.